Exército europeu não vai acontecer. Pois é, essas foram as palavras do ministro das Relações Exteriores polonês, já em quase que instantaneamente depois de Zelensky propor isso, tá? Então, Zelensky propôs na entrevista que foi realizada agora ontem, né, 15 de fevereiro, hoje eu estou gravando dia 16 de fevereiro, Zelensky tinha proposto nesse papo, deixa eu contextualizar para você entender melhor. Vamos lá, quem é quem em tudo isso? O ministro das Relações Exteriores, Sikorski, chamado de Sikorski, falou durante uma entrevista coletiva em Varsóvia, Polônia, tá? Exatamente sobre essas questões relacionadas a um possível exército europeu que Zelensky propôs. O que é que acontece? Zelensky disse o seguinte: olha, seria interessante a Europa criar um exército unificado. Isso ele falou na Conferência de Segurança de Munique. Um objetivo de combater a agressão russa na Ucrânia e na possível situação europeia. Ele colocou o seguinte, abre aspas, muitos líderes falaram sobre a Europa precisar de seu próprio exército, um exército da Europa. Eu realmente acredito que chegou a hora. As forças armadas da Europa devem ser criadas, disse Zelensky em seu discurso. E aí, em resposta sobre exatamente isso, Sikorski disse que, Sikorski, o polonês, tá? Disse que devemos ter, abre aspas, devemos ter cuidado com esse termo, porque as pessoas entendem coisas diferentes. Se você entender por isso a unificação dos exércitos nacionais, esquece, isso não vai acontecer. Mas eu tenho sido um defensor da Europa, da União Europeia, para desenvolver suas próprias capacidades de defesa, fecha aspas. Então, ele está deixando bem claro, inclusive, qual é o objetivo que deveria ser de fato da Europa. Inclusive, para você ter uma ideia, Zelensky surgiu com esse papo e tudo mais, para ver se já sabe, ele já deixando claro que Trump já deixou claro também isso, de que não terá forças armadas americanas presente. Então Zelensky começa agora a inflar o ego, inflar todo esse movimento europeu para que os europeus então possam ir para a Ucrânia. Mas a grande questão é que, por outro lado, vários países não querem papo com isso, tá? Assim, eu creio que França e Inglaterra têm puxado nesse tema, basicamente, mas vários outros países, inclusive a própria Polônia, tem sido bem taxativa de não atiçar o inimigo demais, já que, teoricamente, a Polônia está bem próximo, né, de todo esse conflito junto com os países bálticos, então eles ficam, de certa forma, preocupados com essa questão, tá? Muito preocupados, por sinal. Vendo aqui o restante da matéria, ele considera o seguinte: a proposta de Zelensky surgiu à luz do declínio do apoio militar americano à Ucrânia e à Europa em geral. A Ucrânia espera ver a Europa preencher a lacuna iminente em seu lugar contra a Rússia. Sikorski reconheceu a necessidade de expandir os militares europeus. Então, não é que a Polônia não quer que tenham mais soldados e tudo mais. Ele até diz o seguinte: olha, se os Estados Unidos querem que avancemos na defesa, eles deveriam ter um componente nacional, um componente da OTAN, mas também acredito que um componente europeu da União Europeia, subsídios da União Europeia para a indústria de defesa, para aumentar a nossa capacidade de produção, mas também a força da União Europeia digna de seu nome. Então entra a grande questão que precisa fazer novos investimentos e tudo mais. E é interessante o final que Sikorski fala. Diz o seguinte: olha, a Polônia não colocaria tropas em terra na Ucrânia. Essa parte final é que é interessante. O dever, segundo ele, o dever da Polônia para com a OTAN é proteger o flanco oriental, ou seja, seu próprio território. Então, o objetivo da OTAN neste momento não é, ou seja, a Polônia está deixando bem claro: olha, somos vizinhos da Ucrânia, mas não vamos colocar tropas nossas lá na Ucrânia, não. O nosso papel é defender o lado oriental. Se os russos vierem para o nosso lado aqui, e aí vamos defender com muita força. Inclusive, a Polônia investe
até acima do limite lá dos tais 2%, acima de 3%, tá? Os poloneses são dos poucos países que fazem isso acima do exigido. Então, eles fazem o seu papel, digamos que está dentro desse contexto. Agora, e além disso, a Polônia é a primeira, no caso, a já publicamente, quase que imediatamente, logo que Zelensky se pronunciou, tá? Foi de um sábado para o domingo, então muita gente vai começando a se pronunciar, até a segunda-feira, então, teremos novos pronunciamentos, com certeza, e provavelmente muitos países vão ser contra todo esse papo de Zelensky, né, que foi mais exagerado e não nada agradável para os europeus que querem se armar, querem se preparar, mas não é o momento. Lembrando mais uma vez, a França e a Inglaterra dizem que estão dispostos a brigarem. Mas até que ponto?